Como surgiu a Umbanda? A Umbanda teve um fundador? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fique comigo. Até os dias atuais, não há um consenso, não é uma unanimidade dentro do movimento de Umbanda que a Umbanda teve um fundador, como as demais religiões instituídas. Geralmente, uma religião tradicional, ela tem um profeta, tem um Messias, um livro sagrado. A Umbanda não tem nada disso. A Umbanda não tem nenhum poder central, eclesiástico, sacerdotal, que determine, fiscalize os templos umbandistas. Todos os templos são livres, né? Por isso que, às vezes, mesmo dentro de uma mesma linhagem de iniciação, começou com um determinado sacerdote, depois outros templos foram fundados de médiuns que saíram dessa casa ligados a essa linhagem, os ritos são diferentes. Vamos entender, então, como se deu o surgimento da Umbanda. Vou falar pela minha experiência pessoal em todos os anos de vivência. Eu tive um determinado momento na minha caminhada que eu comprei a ideia que me foi passada que a Umbanda tinha sido fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908. E por muito tempo eu pessoalmente fui desta opinião. Veja bem, com o tempo a gente observando, lendo, vivenciando, conversando com um, conversando com outro, amadurecendo, eu fui ressignificando esta questão dentro de mim da fundação da Umbanda. Veja bem, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, teve diversas outras manifestações de caboclos e pretos velhos, inclusive antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Dou como exemplo a minha linhagem de iniciação, aquela que fui consagrado como sacerdote de Umbanda, com Mãe Inhaçã Aiporê Peri. Esta linhagem, o pai de Mãe Inhaçã, Pai Nilo, era filho da irmã Pepa. E a irmã Pepa manifesta Caboclo em 1906. Irmã Pepa é vó de Mãe Inhaçã Aiporê Peri, minha mãe de santo. Veja bem, em 1906 ela manifesta Caboclo e ela vinha num processo de iniciação já de algum tempo anterior a 1906, que culminou em 1906, com um preto velho nos Morros Cariocas. Ela estava sendo iniciada por um preto velho, manifestado em um médium, obviamente. Então, o rito que a irmã Pepa funda, o rito que ela começa, tem muitas semelhanças com a Umbanda Omolocô. E a Umbanda Omolocô foi surgir posterior à década de 40. Então, veja bem, aí por uma régua de tempo, a gente vê que a anterioridade da manifestação de Caboclo, esse rito muito semelhante a Umbanda Omolocô, embora não se tenha registro que a irmã Pepa tenha usado o nome de Umbanda, veja bem, semelhanças, convergências, né, em relação a esses dois momentos históricos, entre tantos outros que surgiram. Então, concomitante ao advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zélio Fernandinho de Moraes, por esse Brasil afora, muitos caboclos se manifestaram. Teve caboclo que se manifestou em cozinha, corredor de casa, começou a fazer cura. Qual é a conclusão que nós tiramos disso, que eu interpretando, tirei disso? Veja bem, o surgimento da Umbanda na Terra, enquanto movimento espiritual, religioso, mediúnico, ela se dá com vários espíritos se manifestando do astral para a Terra através do canal da mediunidade. Isso não desmerece em nenhum momento o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o seu legado, que é icônico dentro da Umbanda, é importante. Eu diria até, talvez não tivéssemos a Umbanda como nós temos hoje,
se não fosse a representatividade do caboclo das 7 encruzilhadas, mas ele não foi o único. Então, dentro desse processo de estruturação do movimento de Umbanda em terra, eu diria que houve o caboclo das 7 encruzilhadas, podemos afirmar que ele foi porta-voz da anunciação, mas ele não foi o fundador. Umbanda não teve um espírito fundador ou um médium fundador da Umbanda. Umbanda foi um movimento que se expressou, se manifestou, já vindo do astral, nessa comunhão de muitos espíritos, trazendo a luz divina. No meu olhar, no meu entendimento, com todos esses anos de Umbanda. Embora nós tenhamos irmãos que até hoje defendem a fundação da Umbanda pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, outros que são contra, dá uma discussão, às vezes esses que são contra tentam desconstruir, os que são a favor, etc. e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, eu estou dando a minha opinião, acho que todos têm a sua razão, todos têm a sua motivação, porque a Umbanda é diversa. Eu não posso afirmar que a Umbanda que eu vivencio é a mesma da Umbanda do meu irmão ou da minha irmã, no mesmo bairro, na mesma cidade, que saem em estados diferentes. Eu não posso afirmar em nenhum momento que a Umbanda, da linhagem que eu sou, vinculado num rito de consagração, de feitura de sacerdote com Mãe Iaçã e Poriperi, que seja semelhante a qualquer outro rito. Mesmo o meu rito é diferente, da maneira que eu faço Umbanda na minha casa, é diferente como Mãe Iaçã fazia na época dela, que eu a conhecia, ela me consagrou, ou que outro irmão ou irmã dessa mesma linhagem faz. Eu visitando outras casas ao longo do tempo, vinculadas a essa linhagem de Mãe Iaçã e Poriperi, nenhuma teve um rito igual ao outro. Temos semelhanças, temos afinidades, mas nenhum é igual ao outro. Eu me lembro que Mãe Iaçã nos dizia sempre que a gente olhar a essência, não as diferenças rituais, olhar o fundamento e não o elemento de rito. Então, essa Umbanda de todos nós, ela não tem um codificador, ela não tem um Messias, não tem um profeta, não tem um fundador. Umbanda é um movimento universal, cósmico, que vem do mais alto para a terra, diverso, que tem muito a nos ensinar para nós aprendermos a lidar com as diferenças. Muitos de nós encarnados que hoje estamos na Umbanda fomos sacerdotes de outras religiões em vidas passadas, fomos até inquisidores do catolicismo, fomos por vezes monges retirantes, tivemos vida monástica e sempre nos achamos que nós tínhamos a verdade, que nós tínhamos encontrado a iluminação, uma espiritualidade verdadeira, única, querendo impor isso ao outro. Vejo, inclusive, isso no astral de Umbanda. Existem pretos velhos e caboclos que estão reaprendendo a lidar com a dor humana, vibrando em seus médiuns, no mediunismo. Foram retirantes, foram monásticos. Tem entidades na Umbanda que trabalham na linha de Ogum, que foram cruzaldinos, as cruzadas, Companhia de Jesus, os jesuítas, que em muitos casos impôs uma catequização forçada. Tivemos um movimento de inquisição. Fazendo um recorte, nos dias atuais, desde os últimos centenas de anos, desde a fundação da Umbanda, o que a Umbanda nos ensina? A Umbanda nos ensina essa unidade na diversidade. Umbanda nos ensina a aceitar as diferenças. Umbanda nos ensina que existe um único Deus, mas que é infinito, como nós o percebemos. E as diferenças, como nós o percebemos, ela se materializa nas diferenças religiosas, rito-litúrgicas, nessa diversidade de religiões que existe na Terra, mas a Umbanda não impõe uma religião. Nunca escutei um preto velho, um caboclo,
fazendo uma conversão, dizendo: meu filho, deixa a sua religião, venha para a religião de Umbanda, ou essa religião não é boa, ou essa religião é melhor que a outra. Eles sempre dizem assim: você se sente bem? Continue na sua religião, venha tomar um passe sempre que você sentir necessidade. A Umbanda está aqui para acolher a todos, sempre de braços abertos. Nem isso a Umbanda faz. Ela não busca conversão, ela não busca essa cooptação de novos adeptos que venham a se converter a uma religião. Tanto é que muitos umbandistas nem se identificam como umbandistas no censo, né, do IBGE e outros. Então essa Umbanda, que essa grande mãe que a todos acolhe, está nos ensinando a alteridade, a fraternidade, a inclusão, o respeito, e nós sermos mais amorosos entre nós. Então, na minha visão, na minha experiência pessoal, não estou falando por espírito A ou espírito B, a Umbanda não teve um fundador. A Umbanda teve uma anunciação, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas fez essa anunciação, mas muitos espíritos estavam se manifestando ao mesmo tempo, inclusive anterior ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, construindo essa consciência coletiva para dar ancoragem ao movimento religioso nascente. A Umbanda não tem um profeta, a Umbanda não tem um livro sagrado que prepondere sobre os demais, a Umbanda não tem uma tradição ortodoxa fechada que imponha uma doutrina em outras tradições. A Umbanda, eu diria que todas as religiões têm ressonância dentro da Umbanda, parecenças, semelhanças, tem eco, desde a Yoga, desde o Tantra, os Vedas antigos, passando pela tradição Banta Angola, tradição Nagô, Zinquice, xamanismos, diversos xamanismos, budismo, cristianismo, as diversas religiões cristãs, espiritismo. A Umbanda acolhe a todos, porque tudo isso ressoa como caminhos que levam a um único estado de consciência superior, que é o estado de consciência divina, da consciência suprema, que vibra no infinito, no eterno. Essa Umbanda de todos nós, dadivosa, muito obrigado por ela nos ensinar o respeito, a inclusão, a igualdade, a fraternidade. Todos somos iguais perante Deus, independente de diferenças raciais, financeiras, etc, etc, etc. E não poderia ser diferente de religião. Deixe seus comentários. O que você achou deste vídeo? Umbanda tem um fundador? Não tem um fundador? Teve uma anunciação? Não teve? Se teve um fundador, na sua opinião, quem é o fundador da Umbanda? Umbanda nunca terá uma codificação. Já tentaram codificar, mas nunca terá, porque a Umbanda não nasceu para ser codificada. Deixe seus comentários, meu mais profundo saravá fraterno, axé. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal.